Olá, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma palestra. Hoje teremos uma palestra especial, né? Hoje é dia de finados e vamos refletir um pouco sobre isso. Para a nossa palestra de hoje, temos o nosso palestrante, o Éder Andrade, que é palestrante trabalhador da casa, é professor de história e está sempre aqui com a gente, trazendo os seus estudos, trazendo as suas reflexões, muito interessantes. Então, para que a gente hoje possa aproveitar bastante a noite, eu vou chamar o Éder para que ele entre e venha aqui com a gente. Vamos lá. Ele já está aqui. Vamos aguardar um minutinho. Oi, Anushka. Olá, Edinho. Boa noite, tudo bem? Tá, tudo bem. Seja bem-vindo. Que a noite de hoje seja uma noite de muitas reflexões, como sempre. Já fiz aqui as apresentações, o pessoal está entrando, já tem bastante gente para a nossa palestra especial de hoje. Então, para que a gente possa iniciar a noite, nada como uma prece, uma oração para ajudar a gente nessa conexão com a espiritualidade da casa, né? Tudo bem. Então, vamos a uma oração. Pai amado, de infinita luz e de misericórdia, abençoada seja a noite de hoje, onde aqui nos encontramos em Teu nome, buscando um pouco mais para a nossa caminhada. Agradecemos, Senhor, por estar aqui ao nosso lado, pela espiritualidade que sempre prepara esse ambiente para nos receber, para nos acolher, nesses momentos tão gostosos. Assim, te agradecemos a oportunidade dessa noite e te pedimos um amparo especial para o palestrante, que aqui trará algumas questões para a nossa análise, para o nosso estudo. Te agradecemos, Senhor, por essa doutrina de luz que nos oferece e que possamos estar em paz para a reunião dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, Edinho, a palavra é sua, fique à vontade, se sinta na nossa querida casa. O som tá bom, a luminosidade tá boa também. Tá ótimo. Tá, beleza. Então, achei prudente e oportuno fazermos um estudo sobre a comemoração dos mortos. Até para aproveitar e fazermos um balanço do que já aprendemos até hoje e o que nós podemos aplicar em termos práticos. A nossa melhor orientação para aqueles que ainda têm alguma dificuldade com relação ao dia de hoje é lerem o livro do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. É um livrinho extremamente oportuno. Eu até procurei o meu, não encontrei, eu devo ter emprestado para alguém, com o objetivo de sugerir como leitura para aqueles companheiros nossos que ainda têm algumas dúvidas com relação a algumas questões muito presentes. O livro deve ter, se não tem 30 anos de editado, ele tem até mais, porque por volta de 91 eu já recomendava esse livro para algumas pessoas, até mesmo no Consolador. O Consolador tem disponibilidade do livro para vender, é um livro de fácil aquisição. E o interessante é que ele procura mostrar que as nossas maiores dificuldades elas estão muito atreladas a dois fatores, o fator cultural e também uma certa dificuldade que trazemos conosco, uma dificuldade espiritual de entendermos o processo de desencarne. Eu poderia dizer o seguinte,
que no processo de desencarne, o corpo físico ele vivencia o que nós chamaríamos a morte física, a morte biológica. E o espírito, ele vivencia o processo do desencarne. Então, quando a gente fala em desencarne, nós estamos nos referindo ao espírito. E o corpo físico, ele vai vivenciar o fenômeno da morte biológica. Fenômeno esse que em toda encarnação a gente vivencia. Porém, com o passar dos tempos, nós não trazemos o registro de maneira tão viva do processo de desencarne das vidas anteriores. E é importante a gente estudar isso. Estudar por quê? Isso vai nos ajudar no nosso processo de desencarne. Então, vou aproveitar também para lembrar as perguntas do Livro dos Espíritos, da pergunta 320 até 329, que fala sobre a comemoração dos mortos ou a comemoração do Dia dos Finados. É interessante porque a gente imagina que com o desenlace, com o desencarne, as pessoas que partam ou que se desliguem do mundo material, elas vão ficar apegadas aos valores culturais desse mundo. E não é bem assim. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos afastando desses valores. À medida que vamos, digamos, nos desmaterializando e nos desapegando dos meios materiais, vamos passando a enxergar a vida sob um prisma diferente. É importante isso? Claro que é, porque daremos menos importância, daremos um peso muito menor às coisas do mundo material. Como, por exemplo, no dia de hoje, qual a maior homenagem que nós podemos fazer aos nossos entes queridos que já partiram? Uma prece. Talvez por uma questão cultural, as pessoas vão até o cemitério, mas o que elas gastam, por exemplo, num buquê de rosas, elas podem perfeitamente direcionar isso para a compra de uma cesta básica. Agora, no mês de novembro, o Consolador vai fazer a campanha de cestas básicas e festa de Natal dos assistidos. Poderíamos perfeitamente trocar, em vez de nós gastarmos dinheiro com um buquê de rosas, que daqui a 2, 3 dias o tempo vai consumir, basta fazer um sol mais forte, que aquilo tudo vai virar palha, e nós transformarmos isto numa cesta básica. Porque eu já fiz o cálculo. Uma cesta básica simples, ela custa o que equivaleria hoje a um buquê de rosas vermelhas. Eu estou apenas comentando isso, não estou sugerindo que as pessoas façam e nem estou tentando convencer as pessoas a fazerem aquilo que elas não acreditam. Elas devem fazer aquilo que o coração delas fala mais alto. Mas com o passar do tempo, a gente percebe claramente que a comemoração do Dia dos Mortos é uma tradição. Como nós tivemos a oportunidade de comentar que, por exemplo, no México, o Dia de los Mortos, né, tem uma comemoração tão grande, mas tão grande, que já rendeu desenhos animados, filmes que aparecem na televisão. As pessoas acreditam que se nós não nos lembrarmos daqueles que partiram, eles deixam de existir. Naquele filme Viva, a Vida é uma Festa, mostra perfeitamente isso, e tem outros também que vão mostrar, aonde nós deveríamos fazer como os antigos, que tem um pequeno altar em casa, como os romanos faziam, que eles veneravam os espíritos familiares, os lares, aonde nesse pequeno altar eles colocavam a estatueta representando a família. Quem viu aquele filme Gladiador deve se lembrar. E, por exemplo, os orientais, eles colocam a foto dos seus antepassados, como no México mesmo, a gente vê nesse desenho animado, Viva, coloca a foto dos antepassados para que eles possam ser lembrados. E a gente que acredita em reencarnação, sabemos que os nossos futuros descendentes,
eles podem ser os nossos ascendentes, que reencarnaram dentro da mesma família. É importante que a gente tenha a preocupação de, através de uma prece, desejar o melhor, um pensamento de amor, um pensamento de desprendimento, um pensamento de saudade e não de revolta. Porque eu posso vir a ter na minha família um neto, que esse neto seja a reencarnação do meu avô. Então, sabendo disso, a gente precisa mudar um pouco o foco de enxergar a questão da perda dos entes queridos. Não é perda, é uma separação. E essa separação ela precisa ser melhor compreendida. Os espíritos, no dia de hoje, eles, por exemplo, se nós nos concentrarmos em casa, elevando o pensamento em prece, pensando neles, eles podem vir até aqui. Principalmente se for um sentimento honesto, sincero, um sentimento de querer bem. Mas, como eu disse, a gente tem que respeitar a cultura dos outros, porque a cultura dos outros povos ela é relativamente proporcional à nossa história de vida. Nos contam os amigos espirituais e a gente faz uma adaptação, como se fosse aqui no Rio de Janeiro, que aqui, em pleno cemitério de São João Batista, isso é por minha conta, tá? Um carioca chega até lá com um buquê de flores para colocar no túmulo do seu ente querido. E ao lado vê um chinês colocando um prato de arroz no túmulo do seu finado. E todo carioca, que é debochado, ele vira para o chinês e pergunta: o senhor está trazendo uma comidinha para o seu ente querido? Será que ele vem comer esse prato de arroz? E o chinês responde de uma maneira bem humorada: da mesma forma que o seu ente querido virá cheirar suas rosas. Então a gente para pensar que devemos respeitar a cultura dos outros, para que os outros respeitem a nossa. Mas dentro da linha de raciocínio que a doutrina espírita sempre nos ensinou ao longo de tantos anos na convivência fraterna, a gente entende que nós desejamos mudar, nós desejamos nos melhorar. E aquele que deseja diminuir o peso do sofrimento, da perda ou da separação, porque uma das coisas que eu aprendi no Consolador, e aprendi mesmo com Dona Zilar, que as lágrimas sejam de saudade e não de revolta, e que a gente sinta saudade. Mas a gente pode sentir saudade em qualquer momento. Não é única e exclusivamente indo a um cemitério. Os espíritos podem até atender o nosso chamado se toda a família vai ao cemitério para colocar flores no túmulo. Mas se nós nos reunirmos em casa de forma sincera, fazendo uma prece, ele também pode atender o nosso chamado e comparecer. Porém, isso cria uma contradição. E aqueles companheiros que não recebem preces? O tempo já passou, esses espíritos já evoluíram, provavelmente já reencarnaram, ou já deram um passo significativo em termos de evolução, e para eles, os restos mortais não pesam. Vejam, quando a gente se preocupa, como algumas famílias tradicionais católicas, e como a nossa também tem um pé no catolicismo, a gente respeita, de nós irmos ao cemitério para ver se a sepultura está em perfeito estado, porque ali estão os restos mortais dos nossos entes queridos. Na verdade, ali se encontra a vestimenta, o resto da vestimenta material que os nossos entes queridos usavam quando eles estavam aqui na Terra. Então, algumas pessoas têm até preocupação de depois separar os ossos e colocar numa caixinha para que esses ossos fiquem ali como um sinal de respeito. Eu até entendo que no passado
havia essa preocupação, mas se nós voltarmos no tempo, nós vamos ver que, por exemplo, os povos do norte da Europa, as tribos bárbaras, elas não tinham preocupação nenhuma em sepultar os mortos. E os romanos ficavam meio escandalizados quando viam que os germânicos, por exemplo, existe uma série na Netflix, vocês podem ver, Os Bárbaros, que está passando, muito interessante. Eles se limitavam, no máximo, a queimar o corpo dos mortos, mas não tinha preocupação em sepultar. E os romanos ficavam, assim, escandalizados. Por que que os bárbaros largavam os mortos no campo de batalha? E a resposta era o seguinte: quem nós amávamos não está mais ali. Ali está a casca do corpo que eles usavam. E é interessante que essa visão espiritualista, se a gente pode dizer assim, ela nos ensina muito, porque é um gesto de desprendimento. Porém, a cultura cristã, ela ensinou a nós sepultarmos os mortos, sepultarmos, e no dia de hoje, que foi um dia escolhido pela cristandade ocidental, dedicarmos esse dia a uma prece por aqueles que partiram. E nós sabemos que qualquer dia pode ser o dia dedicado aos mortos. Basta que a gente eleve o pensamento em prece, dentro da tradição ocidental, tá? E direcionarmos esse pensamento em prece desprendido para que aquele que partiu na nossa frente, aquele que antecedeu a volta ao mundo espiritual, ele possa receber isso como um auxílio. André Luiz nos conta isso, e Manuel Filomeno de Miranda também, que quando um companheiro desencarna, ele recebe as preces em forma de estímulo. André Luiz vai nos mostrar isso no livro Nosso Lar, quando ele procura no departamento das preces, as preces que foram endereçadas a ele com fervor. E Manuel Filomeno de Miranda também nos conta a respeito disso, que em alguns casos, quando a família, ela não aceita a morte dos seus entes queridos, as preces que são endereçadas são carregadas de tanto sofrimento que esse ente querido ele precisa ser afastado. Existe um livro do espírito Luiz Sérgio, Na Hora do Adeus, se eu não me engano. Eu sempre faço confusão com o nome do espírito, mas o nome do livro é Na Hora do Adeus, onde ele conta a história de 10 desencarnes. E é muito interessante. Eu adquiri esse livro, se eu não me engano, no Consolador, em que ele conta os bastidores de um velório, de católicos, de evangélicos, de espíritas, de ateus. É interessante porque são 10 histórias diferentes, onde ele mostra que, independente da crença, a elevação moral da pessoa é que vai determinar a maneira com que ocorre o processo de desprendimento. É lógico que a visão espírita ajuda, mas nem sempre determina que o processo de desprendimento ou de desligamento, ele vai ser o melhor. Às vezes nós encontramos num grupo evangélico uma elevação moral muito maior do que num grupo espírita, porque são as pessoas, digamos, mais tementes a Deus, porque a expressão mais usada é essa. Não, mas são indivíduos que procuram tornar a vida deles uma prática daquilo que eles estudam, daqueles leem. Então a gente precisa, muitas das vezes, viver aquilo que nós estudamos. Por isso, nos achamos na obrigação de nos contactarmos pela internet, mas mentalmente com companheiros encarnados e desencarnados, que no dia de hoje estão ligados a todos nós pela força do pensamento, e nós sabemos que a melhor maneira de fazermos uma homenagem é vibrarmos de forma positiva, procurando lembrar sempre que a morte não existe
E nós devemos isso a Allan Kardec. Allan Kardec ele nos deixou um legado fantástico. E nesse legado que Allan Kardec nos deixou, ele procurou mostrar que nós já existíamos antes da criação desse corpo físico, o qual nós estamos ancorados. Eu acho que a palavra ancorados aí é uma palavra oportuna. E nós vamos continuar existindo após a morte desse corpo físico. A personalidade que nós tínhamos antes da atual personalidade nessa encarnação, não sabemos qual era. Mas quando desencarnarmos, vamos dar continuidade a essa personalidade até que a espiritualidade nos permita rever antigas reencarnações e também a gente possa ser encaminhado para uma nova reencarnação. Então, isso é importante, sim, mas nós temos que desejar evoluir. Nós temos que desejar entender que a separação pela morte física, ela pode gerar um desequilíbrio tanto naquele que parte como naquele que fica, ainda no plano material, pela ligação mental, psíquica, energética. Mas é um até logo, não é um adeus. Tem pessoas que até dizem, mas eu gostaria tanto de poder me comunicar com aquele que partiu. A diferença vibratória, muitas das vezes, não permite. Esse companheiro ele pode estar até ao nosso lado nos intuindo, mas a gente não tem condições de vê-lo, como foi o caso de André Luiz e Clarencio. André Luiz estava ao lado de Clarencio, mas Clarencio procurava dar todo o apoio ao André Luiz, mas a diferença vibratória é muito grande. Quando o André Luiz resolve orar, vibrar de forma diferente, ele consegue ver Clarencio. Da mesma maneira que Camilo Castelo Branco, quando ele se encontrava naquelas cavernas, no umbral, no Vale dos Suicidas, junto com todos aqueles outros que eram espíritos muito afins a eles só vão ser socorridos quando eles conseguem mudar o tônus vibratório do seu pensamento. Eles ainda continuam materializados, como o André Luiz também estava materializados, ou semi-materializados, se os amigos preferirem, ou semi-desmaterializados. Chega a ser até esses sinônimos ajudam a entender melhor. Então, o que vai acontecer? Esses espíritos, eles conseguem, digamos, se sublimar um pouco, elevar seu pensamento, mas isso não representa que deram um passo evolutivo significativo. Eles simplesmente se melhoraram a ponto de perceber, a palavra é essa, a presença do espírito protetor. E é nesse momento que eles são socorridos, recolhidos, levados em macas, transportados em carruagens, transportados em charretes. Os veículos, provavelmente, típicos da época em que eles compreendiam as formas de transporte, porque esses livros todos foram escritos há um século atrás. Então, isso tudo nos ajuda a melhor entender que o processo de socorro ele é muito relativo à época que o espírito desencarnou. Hoje, provavelmente, se os amigos espirituais forem dar algum depoimento, eles vão até utilizar outros recursos que na época não se usava. E nós temos que reconhecer que Deus não abandona ninguém. E todos vão permanecer na condição que se faz necessária após o desligamento ou semidesligamento do seu corpo físico, de acordo com a sua necessidade evolutiva. Alguns permanecem mais naquelas zonas de transição, sim, para que eles possam ir se liberando dos fluidos materializados, para que eles possam ir se desmaterializando, porque senão eles não conseguem perceber a presença dos socorristas. E durante esse período, eles acham
muitos deles, que foram enterrados vivos, vamos ser sinceros. E Deus não permitiria que tal coisa acontecesse, a não ser que fosse para a evolução do próprio espírito. O espírito, às vezes, se vê preso ao caixão, preso ao corpo, como Camilo Castelo Branco viu, e André Luiz, de uma certa forma, também vê sua roupa em frangalhos. Por quê? Porque eles ainda estavam materializados, e à medida que eles vão liberando o fluido vital e vão se desmaterializando, o cenário vai se modificando. E aí eles conseguem ver coisas que antes eles não conseguiam ver. Então, diante disso, o que nós devemos fazer? Vibrar da melhor forma possível, desejar o melhor para esses companheiros, que eles tenham paciência, porque é o que, no momento, aqueles que desencarnaram de forma abrupta, como ontem nós vimos na televisão, aquele rapaz que fazia a voz do papagaio, Louro José, desencarnou de forma abrupta por um AVC. Provavelmente está num estado de confusão mental, provocado pela forma abrupta da morte do corpo físico. A gente observa pelas leituras que até os companheiros que têm algum conhecimento da própria doutrina espírita, eles vivem um período de atordoamento. Eu me lembro que uma vez, conversando com o Altivo Panfiro, lá no Centro Espírita Leon Denis, a gente estava até conversando a respeito disso. Depois que a reunião pública terminava, a gente ficava naquela filinha e saíamos de lá quase meia-noite. Quando tínhamos oportunidade, levávamos o Altivo em casa no Meyer. E nessa a gente aproveitava para perguntar as coisas. E o Altivo disse uma coisa que eu não esqueci, que o indivíduo, mesmo tendo conhecimento, ele fica assim, num atordoamento. Esse atordoamento, que ele não sabe exatamente o que está acontecendo, isso me faz lembrar quando era Dia das Crianças e meu filho queria, porque queria que eu fosse com ele na montanha-russa aqui do Tivoli Park, ou quando eu levava ele a São Paulo, naqueles brinquedos de impacto. Quando a gente saía dali, eu levava assim uns segundos, quase um minuto, para voltar ao normal. Então, naquele intervalo de tempo, eu me sentia assim como se eu estivesse quase semi-desencarnado pelo impacto do brinquedo. Depois eu ia voltando ao normal. Aí ele dizia assim, melhorou? Eu falei, agora está melhor, eu consigo andar. Porque durante aquele intervalo da saída do brinquedo, de um cabum da vida, de uma coisa assim, de uma montanha-russa, ou daquele barco viking, eu não sei se alguém lembra daquilo, que eu ia com ele, ele tinha 12, 13 anos, né? Ele não sentiu o efeito do negócio, mas eu saía dali trôpego. Então, Altivo dizia isso para a gente, que o espírito ele fica, digamos assim, semi-confuso, até que o processo de desmaterialização vá ocorrendo e ele entenda que ele desencarnou. A gente vê isso no trabalho de desobsessão, espíritos que se apresentam são trazidos, provavelmente, até a mesa mediúnica, para que, por intermédio do choque anímico com o médium, ele possa despertar e se dar conta, que eu acho que a palavra é essa, que ele desencarnou, porque, embora tenha acontecido durante muito tempo, ele fica naquele topor, que pode levar meses, em alguns casos, anos. André Luiz nos conta um caso em que ele estava no centro do Rio e eles foram visitar um museu. E nesse museu existia várias peças antigas e um espelho. E nesse espelho, um espelho muito antigo, muito bonito, havia uma jovem que estava penteando seu cabelo e olhando para o espelho. Aquela jovem havia sido prometida em casamento, ela tinha 13 para 14 anos, a um rapaz mais velho que ela, que ele viajou para a Europa e não voltou. E ela ficou cristalizada durante um século, se nós podemos dizer, e em alguns casos até mais, de um século, cristalizada naquele clichê mental da esperança da volta do seu amado para realizar o casamento. Então,
Quando nós fazemos uma prece e endereçamos essa prece com sinceridade para aquele que amamos, nós devemos desejar que esse nosso companheiro ele possa romper essa, digamos assim, essa inércia em que ele possa estar vivendo, se ele ainda se encontra nela. Ele deve romper, ele deve despertar desse momento em que ele se encontra semi-inconsciente. E isso é importante. A prece que fazemos com fervor no dia de hoje, esse pensamento positivo, que foi a nossa proposta de nos reunirmos aqui pela internet, nos reunirmos através, como diz Chico Xavier, através de um condomínio mental, nos ligando mentalmente uns aos outros, para interessar esse pensamento àqueles que precisam, para que eles possam, através desse choque de ideias positivas, despertar. Quem nunca teve a oportunidade de ver pessoas que dão uma cochilada no banco do ônibus e quando vê já passou o ponto? Aí a pessoa dá aquele salto sobressaltado. Eu via muito isso no pessoal quando a gente descia de Petrópolis, em que o indivíduo ia descer em São Cristóvão, quando via o ônibus já estava entrando na rodoviária. Aí o indivíduo dava aquele pulo da poltrona, como dizia assim, ih, caramba, passou do ponto, eu não vi, porque eu estava cochilando. Então, que a gente possa, através do pensamento positivo, endereçado àqueles que nós amamos, conseguir dar uma despertada nas pessoas para que elas possam acordar e retomar a sua caminhada, a sua vida, sem que necessariamente elas tenham que serem encaminhadas para a mesa mediúnica. E isso acontece na casa espírita. Nós sabemos disso, que nas reuniões públicas, hoje seria como uma segunda-feira, um dia perfeito para que na reunião pública de segunda-feira a gente pudesse, no momento da prece, vibrarmos de forma positiva, pedindo aos trabalhadores do mundo invisível e toda assistência encarnada para que a boa vibração pudesse despertar muitos que se encontram na assistência dos desencarnados ainda adormecidos. Por que adormecidos? Porque eles não foram ainda despertos. Como no livro Os Mensageiros, se a memória não me falha, se eu estiver errado, alguém pode me corrigir. Quando Alfredo convida André Luiz para realizarem uma prece para despertarem os que dormem. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Alfredo, marido de Amália, se eu não me engano, na colônia Campos da Paz, eles se reuniam aonde existiam várias tendas e vários espíritos adormecidos são despertados pela prece de Alfredo. Então, num dia como o de hoje, a gente poderia fazer alguma coisa semelhante. Eu vou tentar terminar um pouco antes o estudo para dar tempo suficiente para que a Anushka faça uma prece e que todos possam mentalmente pensar nos amigos, nos entes queridos, nos parentes, para que essa prece ela possa vibrar de forma positiva, para que, digamos, de uma forma simbólica, a gente possa despertar aquele que dorme, dando um tapinha no ombro, né? Para que as pessoas possam sair daquele transe sonambúlico em que ele entrou pelas suas próprias dificuldades de encarar a si mesmo. É isso que acontece na reunião pública se ela acontecesse no Consolador. Então, pensando nisso, nós tivemos a oportuna ideia de solicitar à diretoria da casa que permitisse que a gente pudesse se encontrar aqui, em prece, em reflexão, pensando em todos os companheiros encarnados, desencarnados, os encarnados que sofrem pela perda dos entes queridos, aqueles entes queridos que sofrem
pelo afastamento dos encarnados, aqueles que desencarnaram, mas ainda continuam, digamos assim, presos a um lapso temporal de tempo, aonde ele não acordou, ele não despertou para o momento em que ele está vivendo, como o Altivo contava para a gente. É como se nós passássemos, digamos, no hospital e víssemos pessoas paradas assim, com o olhar vazio, olhando para o nada. Seria mais ou menos a situação em que alguns espíritos se encontram no plano espiritual, que são levados até o centro para serem despertados pela vibração positiva. André Luiz nos conta isso. Nos conta, se eu não me engano, é Missionários da Luz, em que eles vão a uma reunião num centro espírita. Eu acho que é, agora não estou me lembrando, porque é tanta informação diferente, aonde alguns companheiros que são levados, desencarnados, à reunião pública, que são colocados em uma ala separada, aqueles que tivessem condições de ver, veriam que a ala ficaria dentro da parede, porque as paredes, elas se expandem. E alguns espíritos ali sentados, totalmente desligados. E durante a prece, o indivíduo, ele toma um susto e ele acorda. É mais ou menos essa nossa singela intenção. Acordar aqueles adormecidos pelo sentimento do bem-querer, pelo sentimento de querer ajudá-los, para que eles possam continuar a sua vida, vendo claramente que saudade é o amor que fica nos dois lados da vida, tanto do lado daqueles que partem, como do lado daqueles encarnados que aqui se encontram. Então, o objetivo não é apenas a gente falar de como nós devemos lidar, é a gente colocar em prática. O espírito pode assistir o momento do seu sepultamento? Até pode, a gente viu naquela novela Viagem, que foi repetida 2 vezes, aonde eles fizeram 2 versões e na viagem o indivíduo que desencarnou, ele assiste o seu próprio sepultamento. Mas às vezes ele assiste e não está entendendo nada que está acontecendo. Por quê? Porque aquilo é surreal, a não ser para aquele indivíduo que já tem alguma noção. E aí se dá conta, desencarnei. Esse livro que eu estou comentando com vocês, é Na Hora do Adeus, do Luiz Sérgio, é um livro muito oportuno. São 10 histórias, a pessoa não precisa ler numa tacada só. Eu comprei no Consolador. Esse livro são 10 casos diferentes que valem a pena a pessoa ler. Vai lendo, lê um hoje, lê outro depois da manhã, mas você vai tendo uma visão muito mais holística, uma visão muito mais ampla dos bastidores, do sepultamento das pessoas. As pessoas se reúnem no velório e às vezes não tem o que fazer, começam a contar piada, contar casos engraçados, falar do morto, inclusive do morto, força de expressão, falar daquele que está desencarnando, e às vezes acaba falando dos defeitos. E ele ouve, e às vezes fica triste de pensar, poxa vida, estão se lembrando de mim, mas estão se lembrando do lado meu negativo. Então, é uma reeducação nossa. Quando nós lemos essas perguntas da 320 a 329, nós vamos nos reeducando. Quando a gente lê esse livrinho dos Richard Simonetti, que eu recomendo, Quem Tem Medo da Morte, que Richard Simonetti ele conta várias histórias. É um livrinho extremamente oportuno, que vale a pena os companheiros darem uma olhada. Por quê? Porque nós vamos, como é que eu poderia dizer, fazendo uma releitura de tudo aquilo que nós entendemos como morte, fazendo uma releitura de tudo que nós entendemos como separação do corpo físico. Então, você vai se reeducando. A gente não precisa da religião. A religião é uma ferramenta que nós utilizamos para nos melhorar.
Porque quando é uma religião, como a religião dos espíritos, que nos oferece um conhecimento que nos liberta, isso é fantástico. Por quê? Porque permite que o indivíduo ele faça uma revisão dos seus valores. Permite que a pessoa possa rever o que ela achava que era certo no passado, hoje já não é mais. Como eu citei aqui, talvez alguns anos atrás, eu gastasse dinheiro comprando flores para ir até a sepultura do meu pai, da minha irmã, da minha tia, das minhas duas tias, do meu pai e da minha irmã. Comprar um buquê de flores muito bonito e levar. Em vez de fazer isso, a maior homenagem que eu posso fazer é o seguinte: com o equivalente ao que eu vou gastar nisso, eu vou comprar umas 2 cestas básicas, sem exagero, e vou doar para a Casa Espírita, para que a Casa Espírita possa doar agora, nas festividades de encerramento de final de ano, para as famílias assistidas carentes cadastradas. Essa seria a melhor homenagem que eu poderia fazer pelos que eu amo. Porque daqui a 3, 4 dias, se fizer um sol forte, as flores vão desaparecer. Vai ficar um monte de palha seca que não representa nada. Me fazendo lembrar o que o chinês disse para o carioca, né? Quando o seu morto vier cheirar as suas flores, o meu vai vir comer o meu arroz. A gente deve respeitar o que o outro sente, mas se nós estamos todos aqui conectados online com um objetivo comum, é porque nós desejamos fazer diferente. Eu desejo aos amigos dos 2 planos da vida uma noite de paz, uma noite de luz. Que Jesus nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Edinho, obrigada pelas suas reflexões. Realmente você tocou em pontos muito importantes, né? A gente está num feriado de dia de finados, né? Mas na realidade eu acho que o que a gente mais precisa num dia como hoje é parar 2 minutos que sejam e pensar em todos aqueles, né, que foram primeiro que a gente, mas que deixaram saudade, que a gente lembra com amor e mandar um pouco de energia positiva para esses espíritos, né, que não estão mais aqui. Às vezes algumas pessoas, quando sabem que a gente é espírita, num momento como esse, falam que para a gente é muito mais fácil, né, porque sabe que vai se encontrar logo ali na frente. Mas na realidade, por um lado, esse entendimento da reencarnação, ele realmente nos ajuda bastante nesses momentos de dor, o que não quer dizer que a gente não vá sentir da mesma forma, mas eu acho que é sempre uma esperança o entendimento de que a gente realmente daqui a pouco vai estar com eles, né? Então eu acho que nada mais justo que a gente num dia como esse, já que existe um feriado, todo um momento de celebração em torno disso, que a gente pare um minutinho para encher o nosso coração de amor na lembrança deles, né? Mas que na realidade a gente vai lembrando a cada dia. Então, realmente, esse assunto, né, é um assunto que traz muita coisa positiva para a gente, muito entendimento. Graças a Deus, a doutrina do Espírito dos Espíritos é uma doutrina que nos traz um universo a ser desvendado, né? E como você mencionou aí as obras de André Luiz, ele nos traz um entendimento muito grande com relação a isso. Eu acho que hoje é um dia que a gente pode se dedicar um pouco a pensar nessas questões, né? Porque, afinal de contas, é um momento para isso, é um dia para isso, que a gente possa lembrar sempre deles com muito carinho, muito amor, e que a gente possa sempre ter um dia de paz. Isso. Então, eu te agradeço a palestra de hoje, eu agradeço você estar aqui com a gente. É sempre bom a gente poder se reunir, principalmente através da doutrina, mesmo que seja assim numa conexão internet, que é a opção que a gente tem hoje em dia. Mas
é sempre válido. É isso que vale, né? São as intenções que nos trazem até aqui. Então, eu agradeço a sua presença, agradeço a todos que mais uma vez estão aqui junto com a gente. Gostaria de lembrar que amanhã nós temos a nossa palestra de toda terça-feira. Hoje nós tivemos aqui uma palestra especial, por causa de um dia especial, mas amanhã estaremos aqui juntos novamente, tá? Então, eu agradeço e para encerrar, eu vou fazer uma prece. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, Mestre amado, aos espíritos amigos que sempre estão ao nosso lado, nos ajudando e nos amparando, que possamos também, nesse momento, ter um pensamento para todos aqueles entes queridos que trazemos em nossas mentes, em nossos corações, aqueles que não estão mais entre nós, mas que estão ali, bem perto, porque daqui a pouco nós iremos encontrar. Que todos esses espíritos possam receber a luz do amor que Jesus nos ensinou, que eles possam estar amparados, que eles possam receber um pouquinho do nosso carinho, um pouquinho da nossa atenção, não só no dia de hoje, que é um dia destinado a isso, mas sempre que puder, que a gente possa direcionar uma oração para todos eles. Então, Senhor, pedimos o amparo para esses irmãos. Pedimos também o amparo para aqueles irmãos que ainda estão em sofrimento, que perambulam pelas ruas e não conhecem esse amor que Jesus veio nos ensinar, nos exemplificar, e que todos possam estar amparados no maior amor que tem, que é esse amor fraterno em humanidade. Assim, Senhor, te agradecemos a oportunidade desta noite de aqui estarmos mais uma vez juntos. E te agradecemos a oportunidade dessa nova vida. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite, Edinho. Agradeço a noite de hoje e amanhã convido a todos que estejam aqui novamente para a nossa palestra com o Luciano Klein Filho, que vai ser uma palestra muito boa, que vai falar sobre Bezerra de Menezes, que é um trabalho grande que ele faz. Então estão todos convidados e até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.